em contexto institucional. Porque o contexto, o desenho de um projeto de vida em contexto institucional não pode ser só, bom, então agora a Dona Maria chega, as regras são estas, as normas são estas, e agora tem de se adaptar a isto. As coisas são um pouco, ou deveriam de ser um pouco diferentes e deveriam de nos obrigar, enquanto profissionais, a reconfigurar a forma como nós encaramos o envelhecimento. Eu penso que principalmente isso vai fazer é também realçar aquilo que a pessoa é e aquilo que a pessoa construiu no seu ser. Nós somos muito mais que aquilo que às vezes revelamos, e quando nós chegamos a uma determinada idade, nós já vivemos muitas coisas. Não quer dizer necessariamente que o idoso seja mais ou menos maduro, isso já é uma outra tipo de avaliação, mas definitivamente terá mais experiência, passou por mais coisas, passou por N situações na sua vida, portanto, há toda uma riqueza que às vezes é desconhecida até pelo próprio. Portanto, ou eu próprio não lhe dá a conotação ou significação e por isso mesmo também não há o maior projeto de vida ou o maior encaminhamento. E nós, por exemplo, em coaching falamos muito da questão do empoderamento da pessoa e isso faz muitas vezes, quando a pessoa faz auto-perguntas e faz auto-questionamentos para depois também ter, digamos assim, uma concretização. Porque há pouco estava a falar já mais para trás, estava a falar na questão que nós podemos ler muitos livros, podemos programar-nos, mas um sítio onde nós quase sempre falhamos mais é na concretização. Nós temos muitas ideias, surgem muitas coisas ao longo da vida, concretizamos bastantes, não é? Faz parte do percurso, mas existem às vezes sonhos e realidades que nós não chegamos a concretizar e às vezes isso é também importante e vem à tona, e pode vir à tona. Eu acho que as sessões de biblioterapia que são extraordinárias, porque é um bocadinho parecido com aquilo que eu tentei fazer na Universidade Sénior, que foi ir buscar outros temas e dar-lhes eles mais autonomia para eles me darem feedback, em vez de estar eu só a dizer, olha, agora vamos fazer isto. Hoje o tema é este, e como se fosse uma aula normal, não é? No outro dia que nós comentávamos os dois, que eu cheguei lá e disse, olha, hoje é dia de TPC, e eles voltaram-se para mim e disseram, TPC, nós já não fazemos isso. Isso é outra realidade, isso foi outro momento. E eles tinham razão, portanto, eles deram logo o feedback naquele momento exatamente aquilo que eles queriam. E pegando na questão realmente de desenvolver, esse trabalho, em vez de, estava aqui a pensar um bocadinho em termos de atividades, tudo aquilo que possa devolver realmente à pessoa a descobrir novos mundos ou a ressaltar o que já está e até poder transferir aos outros, não é? Portanto, relatar e trazer para os outros a experiência de vida, que às vezes é importante, não é? Isso traz a motivação para realmente ter um alento para a vida e ainda doar coisas para a vida, para a pessoa e para a vida. E isso é uma coisa que eu acho super, super importante, mas que isso se constrói exatamente, não é no momento em que eu já estou numa idade mais avançada, é no momento mais para trás, que isso leva-nos à reflexão do nosso próprio projeto de vida, porque nós estamos jovens, nascemos, somos jovens e envelhecemos, mas é tudo um processo. E em termos de sociedade nós estamos mais habituados a ver, eu agora sou jovem, eu agora só sou adulto, eu agora sou velho, mas a verdade é que tudo aquilo que nós somos ou não somos vem de trás, não é? Vem de todo um percurso. Nós somos atualmente e revelamos-nos como somos porque houve todo um percurso para trás. Houve coisas, se calhar, que eu deixei de fazer e não fiz, por N razões, ou fiz coisas e isso teve uma determinada consequência, e isso eu acho que se nós conseguimos criar atividades, projetos, debates, principalmente debate, falar sobre isto, mas projetos também, que leve para a concretização, eu acho que isso é capaz de chamar a atenção e começar realmente a ser propagado. Às vezes é preciso ser um bocadinho pioneiro. Pioneiro não é no sentido de agradecer só as atividades, mas é mesmo no sentido de experimentar e ver qual é que é a melhor via. Também estamos a mexer num terreno
que ou seguimos o que já está feito, o que já está instituído, ou tentamos melhorar e experimentar outras coisas. Há aqui uma questão que, enquanto falava, algumas coisas iam-me surgindo na mente. Claro que sou obrigado a concordar consigo, e alguns de nós, aliás, todos nós deveríamos de ser pioneiros, pelo menos no nosso metro quadrado. Quando nós somos pioneiros no nosso metro quadrado, significa que nós estamos a deitar ao terreno das pessoas que nos ouvem sementes que vão fazer com que o metro quadrado dessas pessoas também se alterem. E isto é o efeito bola de neve, não é? Agora, nós também temos de ser audazes e temos de ter a capacidade de, muitas das vezes, lutar contra a tal soberania a tal soberania daqueles que têm efetivamente poder para fazer coisas que podem não ser necessariamente diferentes, mas que em termos temporais e em termos situacionais podem ser diferentes. Por exemplo, esta questão esta ação socioeducativa que eu desenvolvo de caráter intergeracional não é propriamente inovadora, que não é, até porque, residindo eu na cidade de Leiria, e a instituição onde eu trabalho é precisamente no centro da cidade de Leiria, eu roubei esta ideia de um grande amigo meu e de um colega de profissão, que é o Miguel Mesquita, que também desenvolve uma atividade semelhante, mas na instituição dele. Portanto, não é inovador aos olhos de quem vê estas ações de fora. Na minha instituição era efetivamente inovadora, porque a minha instituição, em termos arquitetónicos, já tem alguns anos, já tem cerca de 2 décadas e meia, mais coisa, menos coisa, não sei precisar, mas na minha instituição, aliás, não é minha, na instituição onde eu trabalho, aquele projeto foi pioneiro, foi inovador, porque nunca naquela instituição se tinha feito uma coisa daquele género. Só fazer aqui um parênteses que de alguma forma me assusta e que me perturba, mais do que me assustar, perturba-me, que é existirem colegas que acham que estas atividades, que se desenvolvem atividades intergeracionais e que, por achar que se desenvolveu uma atividade intergeracional no âmbito da celebração do dia do avô, ou do dia do idoso, ou do dia da criança, e vamos juntar velhinhos e criancinhas, e é um dia muito bem passado, tira-se umas fotografias, coloca-se no Facebook e toda a comunidade acha que se fez um trabalho extraordinário, quando na realidade o que nós estivemos a fazer, e perdoem-me os mais suscetíveis àquilo que eu vou dizer, o que nós estivemos a fazer foi, das crianças e das pessoas idosas, elementos amestrados em que nós juntamos, celebramos aquele dia e depois cada um vai à sua vida e só nos voltamos a encontrar no ano a seguir, para celebrar novamente o mesmo dia. Isto de atividade intergeracional tem muito pouco, porque aquilo que está na base de uma ação intergeracional é a semente que vai ficar na vida e no projeto, melhor dizendo, no projeto de vida das pessoas que foram personagens principais daquela atividade, para depois replicarem, por exemplo, no caso das crianças, replicarem na vida dos pais, replicarem na vida dos irmãos que não foram àquela atividade, replicarem na vida dos avós que estão em casa, que acham que a velhice é a coisa mais triste e dolorosa do mundo, e depois temos as pessoas idosas que vivem na instituição, que vão provar às cuidadoras, aos seus familiares, aos técnicos, à comunidade, que ensinam coisas, que as crianças valorizam aquilo que eles ensinam e que também têm a capacidade de aprender. E com um projeto deste caráter, desta natureza, mas tendo em consideração que deve de ser, e eu aqui utilizo mesmo a palavra que deve de ser, de caráter no âmbito de um processo e não de uma coisa pontual que surge só porque sim, para metermos no Facebook da página da nossa instituição, mas que é uma coisa que no âmbito de um processo, 1 ano, 2 anos, se bem que eu acho que 1 ano também não vai trazer grande benefício, portanto mais do que 2 anos, sim, vamos colher frutos e vamos colher benefícios. E aí sim, nós estamos a ser inovadores, estamos a ser audazes, mas não propriamente os técnicos, mas sim as crianças e as pessoas idosas que decidiram embarcar nesta aventura de desmistificar aquilo que é ser criança e aquilo que é ser pessoa idosa.
E isto é E cada efetivamente... um com o seu papel, e cada um com o seu papel. E cada um com o seu papel. Não é o idoso que é uma criança, nem é uma criança que é o idoso, mas ambos os papéis trazem algo para o conjunto. Complementariedade. É isso que nós estamos. E sempre na base da negociação. O que é curioso, porque assiste-se, e eu assistia, eu refiro mais uma vez que o projeto teve de terminar de forma abrupta por causa do Covid-19, mas aquilo que assistia eram das coisas mais ternurentas e que comprovavam a olho nu aquilo que a ciência nos diz, que é: os idosos têm potencialidades e capacidades que têm de ser colocadas em prática para benefício de todos, da mesma forma que as crianças têm igualmente capacidade e têm potencialidades que devem ser colocadas a benefício de todos. E o que acontecia era que, e voltando àquilo que nos trouxe aqui, o burro velho, e permitam uma expressão, mas foi o mote da nossa conversa, o burro velho efetivamente toma ensino e aprende e cresce e desenvolve-se até que ele efetivamente perceba que o quer fazer. Porque depois também temos aqui outra questão, que é obrigar ou persuadir uma pessoa idosa a fazer alguma coisa, porque nós achamos na qualidade de técnicos que lhes vai fazer bem, tem o mesmo efeito de nos obrigar a fazer determinada coisa a nós ou às crianças que nós não queremos, e o que acontece é que nós vamos encarar aquilo como um frete, não nos vai trazer absolutamente nada de novo, não nos vai trazer nada de bom, e aquilo que acontece neste tipo de situações é estarmos a causar sofrimento, angústia, tristeza às pessoas. Eu posso lhe dar um exemplo. Na fase inicial do projeto, há 3 anos, aliás, há 4 anos, o projeto durou 4 anos, nós tínhamos uma senhora que tinha uma relação extraordinária com as netas. E quando nós propusemos aos idosos, no âmbito de uma comissão de residentes, que poderia haver a possibilidade da escola nos abrir as portas e criarmos algo bonito, a Dona Maria, porque assim não comprometemos ninguém, a Dona Maria disse logo que sim, porque gosta muito de crianças, não sabendo ela muito bem porque é que gostava de crianças. E esta eu nunca mais me esqueço, porque a maioria dos idosos gostam de crianças porque são vida, são alegria, e eu esqueço-me dos meus problemas, mas esta senhora não sabia porque é que gostava de crianças. Foi à atividade, à primeira sessão, foi à segunda sessão e depois foi ao meu gabinete e disse: bom, eu gostei muito, mas não estou preparada para aquilo, não quero mais. Provavelmente outra pessoa, não querendo com isto dizer que a minha atitude foi a mais correta ou menos correta, mas se calhar outra pessoa iria obrigar a senhora a permanecer no projeto, até porque já lhe tinha sido concedido um neto emprestado. Agora, aquilo que aconteceu foi precisamente o oposto. Foi, à data, alguns idosos, alguns companheiros não compreenderam o porquê da Dona Maria ter desistido do projeto. Eu expliquei porque é que a senhora quis desistir do projeto, porque ela não se sentia preparada, porque ela não tinha ferramentas necessárias para se enquadrar ou para estar naquele ambiente, naquele espaço, por motivos vários, porque lhe poderiam trazer algumas recordações, porque poderia ter saudades acrescidas dos netos que não via todos os dias, mas que amava e que ama, porque a Dona Maria ainda está connosco, ou que ama profundamente, e o facto de estar com outras crianças aumentava a saudade e a angústia de não poder estar com os netos verdadeiros. Motivos vários. E então aceitámos. O que é facto é que a Dona Maria nunca mais apareceu na atividade, mas sabia que os meninos apareciam na instituição. Porque muitas das vezes a algazarra era tanta que a Dona Maria, mesmo tendo déficit auditivo, ela ouvia que as crianças chegavam. Mas nem por isso ela ficava mais triste, porque efetivamente não ficava, porque tinha tomado uma decisão e eu, na qualidade de profissional, mas mais do que isso, na qualidade de pessoa, aceitei e percebi que, sendo aquela a decisão da Dona Maria, cabe-me a mim respeitar. Da mesma maneira que eu respeitaria a Sónia se tomasse uma outra decisão que, na minha opinião, não era a mais certa, ou outra pessoa qualquer, não é? E nós, muitas das vezes,
consideramos que estas pessoas ou não participam porque por capricho, ou porque não participam porque não querem, porque são preguiçosos, ou porque em casa já não faziam nada e ali é uma extensão daquilo que já não faziam em casa e não querem continuar a fazer. Mas muitas das vezes nós esquecemos que eles simplesmente não querem, e isto eu li há uns tempos e eu próprio fiquei a pensar sobre isto e fez-me o clique para pensar, bom, se calhar é por causa disto que a Dona Maria, o Sr. Manel, o Sr. Francisco, seja lá quem for, decide não participar. Que é, muitas das vezes eles estão ali, naquele espaço, quietos, a pensar sobre coisas, mas as coisas em que eles pensam parece-me, que é efetivamente querer resolver a vida deles e poderem ir em paz quando o fim deles chegar. Uhum. Por exemplo, a Dona Maria, não é a Dona Maria, mas enfim, fica... Dizia que gostava de estar em silêncio porque gostava de pensar na vida. Não é? E a partir desse momento, nós convidamos, como fazemos com todos, convidamos as várias Donas Marias e os vários Senhores Antónios, todos diferentes uns dos outros, e participam nas ações socioeducativas, ou participam nas reuniões, ou nas sessões de biblioterapia, quem quer. Hoje não me apetece porque me dói um bocadinho a cabeça. Ok, não vale a pena eu dizer que a sessão de biblioterapia lhe vai roubar a dor de cabeça porque não vai. E então nós neste momento, ou naquele momento, aceitamos a opinião da Dona Maria e a Dona Maria simplesmente não vai. Claro. A motivação é algo bastante importante, porque todos nós, não é? Se nós não estivermos motivados para aquilo, nós não vamos estar de corpo presente, basicamente, não é? E estar de corpo presente não quer dizer que a pessoa esteja... E isso é o que acontece no ensino normal. Eu estava a pensar, o ensino normal, eu lembro de estar às vezes a ouvir determinadas matérias e eu não estava nem para aí virada para a matéria. Quer dizer, estou a falar isto assim em linguagem de senso comum, mas às vezes é isso. O nosso estado de espírito e aquilo que nós realmente gostamos. E quando nós estamos numa altura que já passámos por muitas coisas, já fizemos muitas coisas, já desempenhámos muitos papéis, realmente, isto é também aquilo que eu sinto das alunas, tipo, não, eu quero é fazer coisas práticas, eu quero é fazer... Claro que há outras atividades que também promovem mais intelectualidade e há pessoas que gostam mais dessas atividades, não é? Quer dizer, isto aqui há para todos os gostos. Mas realmente haver essa motivação é que vai fazer o tal engagement da pessoa estar comprometida e estar envolvida e no contexto da aprendizagem realmente abrir-se para a aprendizagem. Há uma coisa que eu digo sempre aos estagiários quando passam lá por nossa casa, que eles ficam muito consternados, principalmente na fase inicial em que eles acham que os idosos, ou que ficam muito incomodados porque os idosos passam muito tempo a ver televisão, ou ficam muito incomodados porque os idosos passam muito tempo sentados, sem fazer coisa nenhuma. E eu às vezes, nós temos no âmbito dos estágios, ou quando são muitos estagiários, porque a instituição do trabalho tem um universo de residentes muito grande, o que significa que na maioria dos anos temos muitos estagiários e às vezes temos uma reunião semanal para fazermos a avaliação daquilo que eles acham, que não acham, se o estágio está a corresponder às expectativas, se as pessoas idosas estão a corresponder às expectativas, e esta pergunta é uma ratoeira que eu lhes faço, porque não pode haver expectativas acerca de pessoas que eles não conhecem de parte nenhuma, não é? Portanto, não se pode criar expectativas. Tem-se algumas luzes daquilo que a literatura nos diz, mas sobre pessoas em específico não pode haver expectativas, porque a Dona Maria da instituição onde eu trabalho não é o sujeito A ou o sujeito B de um estudo exploratório que eles leram num livro qualquer. Isto para dizer que eles ficavam muito incomodados sobre esta questão. E eu às vezes
dizia-lhes, bom, mas vocês não podem ficar incomodados acerca do facto dos idosos não quererem, das pessoas idosas não quererem participar, porque na realidade, quando vocês lhe perguntam à Dona Maria se ela quer participar e se a Dona Maria decidir que não quer participar, isto por si só já é participação, não é? Porque eu decido que não quero participar. Eu decido que neste momento não quero participar porque estou a pensar nas minhas netas. Eu decido que não quero participar porque neste momento quero simplesmente estar aqui sentada a contemplar os carros a passar na estrada. Porque nós também não sabemos, porque muitas das vezes nós nem nos preocupamos com estas questões, mas às vezes o que está por detrás do facto da pessoa não querer participar é que nos deveria demotivar a querer perceber porque é que a pessoa não quer participar. E muitas das vezes nós perguntamos, eu não quero, porque me está a doer a cabeça, ou não quero, não estou para aí virada. E depois viramos costas e vamos à nossa vida porque se calhar na sala onde se vai desenvolver a atividade estão aqueles que nós queremos, não é? Que é aqueles que vão justificar o salário que nós levamos ao final do mês, não é? Mas depois, na realidade, esquecemos de um coletivo de pessoas que não quer desenvolver atividades nenhumas, não quer estar presente, não quer colaborar naquilo que são os canais participativos da instituição, porque efetivamente não querem. E nós deveríamos de ter tempo, e podemos falar um pouco sobre esta questão do tempo, porque também é um assunto que me tem preocupado e envolvido de certa forma, e nós não damos tempo para perceber o que é que se passa efetivamente naquelas pessoas. Ou seja, o que nós fazemos é negligenciar as vontades dos idosos, negligenciar aqueles que não querem fazer nada em detrimento daqueles que justificam a nossa presença nas instituições. Melhor dizendo, nós negligenciamos as pessoas que não querem fazer nada porque temos de arranjar forma de justificar aos nossos superiores a nossa utilidade nas instituições. Isto traz muitas guerras, naturalmente que traz muitas lutas, traz muitas conversas acesas entre superiores e outros profissionais, mas é esta a essência que também falta nas instituições, nas respostas sociais, que é, eu tenho de fazer perguntas àquela pessoa que não quer participar, porque aquela pessoa tem opinião. Aquela pessoa, se eu perguntar, se eu perder tempo, que não é perder tempo jamais, é ganhar tempo, não é? Porque eu vou conhecer aquela pessoa, eu vou perceber aquela pessoa, eu vou perceber porque é que aquela pessoa não quer fazer a atividade e eu, no limite, até vou reconfigurar todas as minhas atividades porque vou encontrar ações que vão ao encontro dos efetivos gostos daquela pessoa ou de um coletivo de pessoas que têm o mesmo sentimento, que é, eu não me revejo numa atividade que a animadora desenhou, então, se eu tiver espaço para dizer, menina X ou doutora Y, eu não vou à sua atividade porque nunca fiz ginástica, não me revejo na aula de ginástica. Então, diga-me, então se fizer uma coisa um bocadinho mais calma, um exercício de respiração, ou se fizermos outras coisas, mas no âmbito da saúde, não sei, nunca fiz, mas aquilo que vocês me apresentam é uma coisa que eu não quero fazer porque nunca fiz, então se calhar vou propor uma aula de yoga, por exemplo, não é? E eu até conheço alguém do yoga que vem cá e propõe, e se calhar a Dona Maria, que nunca fez nada, que nunca fez nenhuma aula de ginástica, já vai à aula de yoga. E eu estou a falar isto, eu estou a dizer isto porque foi uma coisa que também aconteceu na instituição onde eu trabalho. Eu acho que isto nos deveria de inquietar, que é a preocupação que nós temos com o tempo, que é, bom, eu tenho uma atividade programada às 11 horas e se um idoso me aparece às 11h30 já vai ser um problema. Ou então vamos ter de apressar um idoso a tomar o pequeno almoço porque a atividade começa àquelas horas. O que é que nós estamos a causar? Estamos a causar angústia, porque nós vamos confrontar o idoso com as suas dificuldades, que é, eu não consigo tomar o pequeno almoço mais rápido, ou eu não consigo ter a capacidade de me cuidar ou de me autocuidar, e então eu preciso que venha uma cuidadora para me despachar porque eu tenho a atividade, e isto vai causar uma angústia imensa, e no limite, se a pessoa aparecer na atividade, já vai aparecer
chateada porque a cuidadora atrasou-se, vai aparecer angustiada porque eu não consegui tomar o pequeno almoço mais rápido, porque eu infelizmente sou lento, por motivos vários, não é? Todos nós sabemos. E depois, no limite, o que vai acontecer é que eu não vou tirar qualquer tipo de prazer a uma atividade que a animadora ou o assistente social até desenhou com a melhor das intenções, mas que na realidade aquilo não vai trazer coisa boa, coisa nenhuma, não é? Portanto, a importância do tempo, que é a coisa mais importante que nós temos, deve ser valorizado. E ainda ontem, no meu programa, falávamos, a professora Joana Guerra foi minha convidada e falava sobre esta questão do tempo. E é curioso, porque nós, que temos menos anos do que eles, nunca temos tempo para coisa nenhuma. Existem sempre coisas mais urgentes do que, por exemplo, pôr umas pilhas no comando da televisão do Sr. António, ou acertar o relógio do Sr. Manel, ou ler, ou ler uma revista que a Dona Maria gostou de ver, mas não consegue ler porque já tem dificuldades. Existem sempre outras coisas que nos vão atropelando o tempo. Mas depois, a outra pessoa, no outro dia a seguir, pode já não existir. E nós vamos pensar, bom, nós achávamos que aquela pessoa tem muito tempo e que pode perfeitamente esperar mais um dia para eu colocar a pilha no comando, ou pode esperar mais um dia para eu lhe ler a tal notícia que ela não conseguia, e afinal a pessoa faleceu sem eu lhe colocar as pilhas no comando e sem eu lhe ler a notícia da revista, não é? E é este tempo que nós temos de ressignificar. E é a forma como os profissionais e as nossas chefias encaram o tempo das pessoas idosas que tem de ser alterado. Porque muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, o nosso tempo não é o mesmo tempo que o deles. Porque nós temos de fazer uma atividade... Eu acho que a conversa foi super interessante. Há muita coisa para falar. Temos muitas vertentes, isso é bom, porque eu acho que isso quer dizer que há muita coisa e principalmente que há muita possibilidade de várias pessoas trabalharem em várias vertentes, que eu acho que esta área é um bocadinho como a gerontologia. Tem muita multidisciplinaridade e acho que é super interessante por isso mesmo. E há muitas coisas que realmente são importantes de trabalhar. E eu acho que é isso que aqui também a conversa ficou evidente. Só uma coisinha muito, muito breve. E pegando no que está a dizer, é importante que os profissionais, sejam eles de que área forem, desde os que estão a cuidar no contacto direto, no cuidado direto às pessoas idosas, quer sejam os técnicos superiores que estão nas instituições, que interpretem esta questão do tempo como uma coisa que nos deveria efetivamente de mover ou de nos mobilizar, melhor dizendo, a todos. Porque o tempo das pessoas idosas é cada vez mais escasso e nós esquecemos disso porque achamos que eles têm muito tempo. Agora, o que nós sabemos é que eles têm efetivamente muito tempo livre, entre aspas, se nós não lhes dermos ações com significado, não é? Para que eles possam viver o pouco tempo que têm com dignidade, felicidade, alegria, com respeito e com todo o respeito que eles nos merecem. E esta questão da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade é importante porque muitas das vezes nós estamos muito concentrados nas nossas capelinhas, na capelinha da psicologia, da gerontologia, da educação social, do serviço social, da enfermagem, e depois esquecemos do essencial, que é, se todos nós, efetivamente, nos juntarmos todos e se transpirarmos uma filosofia de promover a dignidade e o respeito pelas pessoas que confiaram em nós, quando entram nas instituições, nós não estamos a cumprir com a nossa missão, que é cuidar daquelas pessoas como pessoas que são. E dedicar-lhes tempo útil e tempo com sentido e significado que elas efetivamente nos merecem. E eu acho principalmente que o que foi evidente agora na última parte da conversa é respeitar a singularidade, que é uma palavra que eu gosto muito, singularidade de cada um. Não fazer as coisas por atacado.
que embora seja mais fácil do ponto de vista logística e até administrativo, não é aquilo que vai dar lucro pessoal e lucro de desenvolvimento da pessoa a longo prazo. É uma forma mais fácil de fazer as coisas, mais fácil, pronto, se calhar até dá mais trabalho para a frente, mas é uma forma mais, na teoria mais fácil, mas cada pessoa é uma pessoa distinta, por isso é que ela deve ter um tratamento, entre aspas, deve ter um direcionamento super personalizado. E aí é que eu acho que no futuro, se tudo correr bem, nós temos mesmo que chegar a esse ponto, que isso é super importante. Olha, Ricardo, muito obrigado. Só queria terminar com uma coisa, coisinha muito, muito simples, que é, nós não nos podemos esquecer que se tudo correr bem, vamos chegar a velhos. Portanto, se nós não alterarmos ontem, a partir de ontem, o paradigma associado ao envelhecimento e à velhice, vamos chegar à nossa velhice da mesma forma como a velhice é interpretada agora. Agora, existem estratégias, técnicas, instituições, respostas sociais que estão muito atentas àquilo que são os novos paradigmas associados ao envelhecimento e à velhice. Infelizmente ainda são poucos, mas elas existem. E são essas práticas que nos devem de mover e nos devem de dar alento e acreditar que quando eu for velho ou quando for uma pessoa idosa, eu gostava de ser tratado desta forma. Mas para isso efetivamente acontecer, eu tenho de fazer coisas, eu tenho de ser audaz e perspicaz e lutador naquilo que são as formas como eu e outros tantos podemos fazer para alterar estes paradigmas associados às velhices. Isso mesmo. Ricardo, muito obrigada. Obrigado pelo convite. E se calhar até breve. Pronto, vamos ver. Muito, muito obrigada. Ok, obrigado. Obrigado eu. Obrigado.